Gracinha. Obrigada. pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos mentores espirituais, que estejam conosco aqui nessa noite, nos auxiliando, nos guiando, nos intuindo, para que a gente possa aproveitar tudo de melhor que a espiritualidade trouxe para a gente hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como
Caríssimos irmãos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre sonhos, né? E hoje a gente vai ver alguns tipos de sonhos. E vamos começar por um que é classificado como bizarro. E o fato dele ser bizarro não é porque ele seja tenebroso, é porque ele é um sonho estranho. Ele emudeceu, eu já tinha ligado. Tá vendo? Então a gente vai falar dos sonhos bizarros, né? E não são bizarros porque são tenebrosos, e sim porque são estranhos. O senhor Allan Kardec faz algumas referências a esse tipo de sonhos na obra chamada Obras Póstumas, né? E ele diz que quando a gente dorme, a gente alarga, estende uma espécie de vidência, que ele chama até de clarividência. Ela é uma clarividência indefinida, porque você vê coisas à distância, vê coisas no futuro e no passado, vê coisas que você jamais pensou em observar algum dia. Algumas vezes você consegue visualizar imagens de outros mundos, segundo Kardec em Obras Póstumas, assim como também essa clarividência pode trazer à nossa memória acontecimentos ocorridos num passado mais recente, num passado mais distante e num passado bem longínquo, como, por exemplo, de outra encarnação. Então, imaginem como é que o sonho é assim, entremeado de coisas da atualidade e junto com lembranças do passado, com uma visita ao futuro. Então, esse sonho é bizarro. E ele é bizarro, ou seja, é um sonho estranho, exatamente porque ele é incoerente. Ele não tem princípio, meio e fim, como se era de desejar. E por que ele não tem? Porque ele deixa lacunas. A lembrança vem para o nosso consciente, ela vem incompleta. Tudo que aconteceu no sonho, o cérebro não capta tudo, não. É como se, por exemplo, você fosse ler uma frase e tivesse faltando palavras nesta frase. Fica aquela coisa descontextualizada, né? Então a gente acorda e fala, nossa, eu tive um sonho tão estranho essa noite, eu sonhei com fulano, eu estava conversando com fulano, e de repente fulano já não estava mais perto de mim, e de repente já não era mais aquele lugar, porque é tudo muito fragmentado, né? Então muitas imagens dos sonhos que nós tentamos trazer para o cérebro consciente, ele busca uma explicação, uma informação mais próxima e mais conhecida da realidade. Eu vou explicar. Você entra num prédio grande no mundo espiritual. Eu dava aula num colégio muito grande. Então, quando eu entrava num prédio grande no mundo espiritual, eu sempre achava que eu estava entrando no colégio. E eu pensava, hoje eu sonhei com o colégio, que eu estava no colégio. Ou então a gente entra num prédio, a gente entra numa colônia de tratamento espiritual lá, e você então, quando acorda, fala, nossa, hoje eu sonhei que eu estava em tal hospital. Se você entra numa colônia de descanso, de refazimento, você acorda pensando, nossa, hoje eu estava viajando, eu acho que eu entrei num hotel que tinha um jardim lindo, no hotel tal que eu visitei lá em tal lugar. Então, o que a gente está querendo dizer? Que as imagens nós trazemos para o cérebro consciente e buscamos a informação mais próxima que a gente tem daquela imagem, daquele local e até daquela pessoa. É engraçado, vamos supor, a minha irmã, o que foi? Vocês viram como é que Anastácia atrapalha isso aqui, gente? Impressionante.
Obrigada, Nath. Se não fosse você, o pessoal do Google Meet ia ficar muito injuriado de me ver gesticulando aqui na frente. Libras. Sem saber o que se trata. Às vezes, vamos supor, eu estou perto da minha irmã. A minha irmã desperta em mim determinado tipo de emoção, de sentimento. Se é a minha irmã mais velha, eu me sinto protegida. Então, se eu estou no mundo espiritual e encontro um amigo ou amiga espiritual que me dá aquele mesmo tipo de sentimento, quando eu acordo, eu falo, acho que eu estava com a minha irmã. Se é quem eu protejo, se eu estou com alguém a quem eu protejo, onde eu dou a minha proteção ali, e eu sonho com alguém que me desperta o mesmo tipo de atitude, de proteção, eu penso, sonhei com meu netinho, eu sonhei com uma criança pequena. Então, a gente traz também para parentes e amigos de agora, os parentes, afetos e amigos de outras existências, porque nós os temos no mundo espiritual. A nossa família espiritual é muito maior do que a nossa família da Terra. E a gente convive com eles enquanto a gente está dormindo. Então a gente volta, você encontrou com um pai, com uma mãe, que foi seu pai ou foi a sua mãe, guardou aquele afeto daquele jeito. Então você convive com pessoas que você não conhece estando acordado. Então é mais ou menos assim, você encontra o seu protetor espiritual, o seu anjo de guarda, e ele te diz assim, olha, você tem que aproveitar bem essa encarnação. Ela é um presente de Deus para você. Você deveria se sentir muito feliz, até com as dificuldades que esse presente te traz. Então você tem que perceber que eu te amo muito e sou igualmente amado por você e a gente está junto. Então é isso. Você siga em frente com coragem. Quando você acorda, você fala assim, eu sonhei com a minha mãe, ela estava me dando um presente. Porque você encontrou no amigo espiritual um amor com a intensidade que te dá a mesma segurança que o amor da sua mãe te dá. A mesma ternura, o mesmo colo. Porque o nosso anjo de guarda, o nosso amigo espiritual, ele nos dá o colo de mãe. Então a gente sonha com ele e às vezes acorda pensando que foi com a mãe. Então esse sonho, esse tipo de sonho bizarro, porque também ele é fruto de lembranças muito antigas que se misturam com as lembranças de agora. Então a pessoa busca lá na infância uma imagem da vovó dando um pedaço de bolo. Isso está lá registrado dentro do cérebro dela. Um fato corriqueiro. Minha avó me deu um bolo. Então você acorda e pensa, sonhei com a vovó e ela me trouxe um bolo. Ai, quando eu sonho com a vovó, não sei não. E quando na verdade não foi um sonho, foi um resgate de uma lembrança do passado. Então estas são as explicações que eu consigo transmitir a vocês quanto a esse tipo de sonho que é o sonho bizarro. Esse sonho bizarro é um sonho fisiológico, né? Você mesmo que criou. Os sonhos fisiológicos, que a gente até falou sobre eles na semana passada, aqueles que a própria mente é que cria, né? Nós temos um produtor de sonhos na cabeça, ele faz roteiro, ele faz cenário, ele faz tudo direitinho, só que depois vira aquela bagunça. Mas o sonho fisiológico, ele pode ser bizarro, sensorial, sonho de compensação, ele pode ser deletivo. Então, são vários tipos de sonhos que a gente que cria e que não são reais no sentido de que não é um encontro de fato que você teve no mundo espiritual. É resgate de memória e outras coisas, outras sensações mais. Como, por exemplo, o segundo tipo aqui, que são os sonhos sensoriais. É quando alguma coisa estimula os seus órgãos dos sentidos. Então, você está dormindo, passa uma sirene da polícia ou uma ambulância, você registra aquele som
e pensa que você, vamos supor, você cria uma situação onde você está sendo socorrido de um acidente, ou você está correndo da polícia, ou você trabalha numa fábrica que tem um apito, que tem uma sirene. Então você vai criar ali de acordo com o estímulo que chegou pelos órgãos dos sentidos. Como, por exemplo, se a gente dorme muito agasalhado e a gente fica muito agasalhado e sufoca ali, e sufoca com aquela coisa, e o consciente registra aquele desconforto na pele, assim, quente, tá quente, tá quente, tá quente. Para daí um pouquinho você exagerar e falar que estava no incêndio, a gente não troca de roupa. A gente fala, nossa, acho que eu estou no incêndio, né? Então, o sonho sensorial, ele é fruto de situações que a gente cria pelo desconforto do frio, da fome, do calor, do barulho. Esse sonho de agora, o terceiro tipo, é um sonho que todo mundo tem e nós temos que ter, senão a gente não aguenta a realidade dura e fria, muitas vezes. É o sonho de compensação. Ele é um sonho que a gente cria para darmos conta de lidar com as frustrações. E a gente cria o sonho compensatório ou de compensação para poder satisfazer os nossos medos, os nossos desejos. Então, este sonho de compensação é uma criação mental do nosso subconsciente para nos compensar. E isso é uma coisa muito importante, muito saudável para a gente, porque o sonho, ele vai funcionar, o sonho de compensação, ele vai funcionar desbloqueando uma frustração que está reprimida dentro do nosso inconsciente. Muitas coisas são bloqueadas pelo nosso autocontrole do dia a dia, pela nossa necessidade de vivermos numa comunidade, numa sociedade que nos limita, por exemplo, ficar à toa, deitado numa relva florida, na brisa da tarde, porque você tem muito serviço, você corre para lá para cá, você tem obrigações a cumprir, então à noite você sonha que você está deitado numa relva linda, florida, onde você respira um ar puro. A pessoa que vive numa cidade grande, sufocada pelaquela selva de concreto, né? Sonha que está no campo e ali ela vai se completando, né? Uma pessoa que tem vida de muita responsabilidade, sonha que é criança, está brincando, correndo, feliz. E os outros desejos, por exemplo, você tem uma pessoa muito querida que está longe de você, um amigo muito querido, um familiar muito querido. Você então sonha que está visitando aquela pessoa te visitando. E aquilo ali você faz aquela troca imaginária de afetos e acorda feliz, satisfeito, realizado, quando na verdade você criou aquela situação para ficar feliz com ela. Isso é muito natural para os corações enlutados quando eles descobrem que podem encontrar com seus entes queridos. Então a vontade de encontrar com os entes queridos é tão grande, é tão forte, que eles criam esse encontro. E vêm nos perguntar como se foi realmente o encontro ou não. E a gente vai falar dos encontros na próxima semana e a gente torna a voltar nesse assunto. Porque, então, os encontros agradáveis, felizes, eles acontecem por dois motivos. O sonho, né? O sonho de encontros. Ou porque ele é compensatório ou porque de fato aconteceu. Só tem essas duas chances. E tem algumas características muito interessantes que a gente vai ver na próxima semana. O pesadelo. O pesadelo é também um sonho fisiológico, é algo que você cria, mas eu preciso fazer uma ressalva do pesadelo criado pelos espíritos perseguidores, pelos espíritos brincalhões, brincadeira de mau gosto,
pelos espíritos malvados que nos perseguem, pelos nossos inimigos, eles espirituais, se tivermos, eles são capazes de criar uma situação de pavor, de pânico, de terror, uma situação extremamente desagradável. Eles criam aquele filme e jogam na nossa cabeça e faz a gente sonhar aquela coisa. Então, eles produzem os nossos sonhos. E neste caso não é um sonho fisiológico, porque houve uma participação de outras mentes que não a nossa. Mas o pesadelo, ele é o sonho deletivo. É onde você começa a deletar tudo que entrou para o seu cérebro durante o dia. Todos os pensamentos. Quantos pensamentos que a gente tem por dia? Um dia você falou aqui, 16 mil pensamentos? Acho que era isso. Você elabora pensamentos e dependendo dos pensamentos que você deixa no cérebro, você deixa uma impressão muito forte. E essa impressão é que tem que sair. Os anseios, os temores, tudo isso pode aparecer no nosso sonho. Então, aquele filme violento, outro dia nós fazíamos junto essa palestra num programa, e o amigo que dividia comigo o espaço estava assistindo uma série Viking. Hã? É esse mesmo, fala mais alto. Vikings. Ele é tão violento, não é? E aquilo transtornou os sonhos dele, porque é espírita há muito tempo estudando e levando aquela mente tranquila, suave para a cama. Ele começou a assistir essa série, só arrancar a cabeça dos outros, uma coisa bem bárbara, bem primitiva. Aquilo mexeu com o psiquismo dele de uma vez, que ele começou a ficar irritadíssimo durante o dia, até descobrir que ele não ia dar conta de ver aquela série. E o meu netinho de 6 anos, falou comigo: "Você dormiu bem, Bento?" "Não, vovó, um bebê monstro correu atrás de mim a noite inteirinha. Um bebê monstro. Ele não me deu sossego." "É, Bentinho, e como é que você arrumou esse bebê?" "Não sei." Aí depois, umas 2 horas, eu comecei a olhar o conteúdo do desenho. Ó, quem estava lá. O bebê monstro, horroroso, com tanto de dente vermelho, estranho, de chifre. Então, era lógico. Aí eu falei com ele que aquilo que era que ele tinha criado, que ele tinha visto, tentei explicar mais ou menos, mas não adiantou muito não, ele preferiu a companhia do bebê. Ainda falei: "Bento, vamos assistir um filme de anjinho?" "A anjinha é muito mole, vovó." Então não tem jeito. Mas o bebê monstro correu atrás dele a noite inteira. E de noite, então, ele vai deletar aquela imagem que ficou arquivada no cérebro, né? A gente discute com alguém durante o dia, tem vontade de voar no pescoço, tem vontade de agredir a pessoa e a gente não chega a vias de fato. E você vai dormir com aquelas impressões, com aquele desejo de massacrar alguém, e é provável que você sonha que você está executando isso. Você está botando para fora aquela violência que você colocou para dentro. Agora, esse sonho não é fisiológico, é um segundo tipo. O primeiro tipo foi fisiológico, com bizarro, deletivo, etc. Agora é o sonho prodômico. Esse nome, não sei de onde vem essa palavra, mas é o sonho que te ajuda a detectar doenças. Então, você está doente, você precisa de procurar um tratamento o quanto antes, então você tem sonhos que te levam a despertar para fazer um check-up, para procurar um médico. Um senhor sonhou que ele estava no iate, no cais. E aí a ventania, começou a bater a ventania, e ele ficou espremido entre o iate e o morro, o cais. Ele ficou espremido ali. E dentro daquela compressão, ele sentia dor no peito, no sonho. E ele acordou sem dor nenhuma. Mas procurou o cardiologista e ele estava com um problema sério, exigindo providências.
E é tão engraçado, uma amiga nossa aqui, há 1 mês e meio ou 2, acordou encharcada de suor, não sabe por quê, aquilo chamava a atenção dela, ela toda molhada, o pijama todo molhado nesse frio, e ela sentindo uma fisgadinha no peito. Quando ela vai ao médico, ela tinha infartado dormindo. Ela ficou muito assustada, e eu também, de imaginar que você pode infartar dormindo e não tomar a providência que precisava. Mas esses sonhos, eles funcionam como aviso. Mas não fiquemos assustados com ele, porque o nosso medo também faz a gente sonhar cada coisa absurda, né? Como se fosse um estímulo também para a gente procurar alguma coisa. Sim, como se fosse um estímulo. Porque a dor é a nossa grande amiga. A dor é o alerta de que algo está errado. A febre é a nossa grande amiga. Ela está nos avisando que há algum processo infeccioso. Mas existem doenças mais silenciosas. E são essas que os mentores nos ajudam a descobrir através desses sonhos que nos apresentam claramente os sintomas. O terceiro exemplo é o sonho simbólico. Acho que vocês vão gostar muito desse sonho, e eu acho que vocês já tiveram com certeza esse sonho. Eu vou começar falando do sonho de Jacó, ou Jacob. Depois ele recebeu o nome de Israel, ele foi o terceiro patriarca da Bíblia, ele era filho de Isaque e neto de Abraão. A história de Jacó está contida em 25 capítulos do livro Gênesis, de tão importante que foi o Jacó. Então, o Jacó era um patriarca dos hebreus, neto de Abraão. Ele era uma linhagem muito importante. E ele, então, vai fazer uma viagem. E nessa viagem, ele dorme ali no relento, usando até uma pedra como travesseiro. E ali ele tem um sonho no qual ele viu uma escada que apoiava na terra, mas o topo da escada chegava lá no céu. E por essa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Ao lado dessa escada estava o Senhor, o Deus. E o Deus disse a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, e você o seu Deus também. Eu darei a você e a seus descendentes toda essa terra que você está deitado. Seus descendentes se espalharão por todo lado. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Isso Jacó sonhando que Deus falava com ele. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Quando Jacó acordou do sono, ele falou assim, sozinho: sem dúvida o Senhor está neste lugar que eu estou dormindo. Mas eu não sabia que ele estava. Então Jacó faz um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, me prover da comida que eu preciso, da roupa que eu preciso e me levar de volta para casa em segurança, então o Senhor será meu Deus. Ele foi bem exigente, né? E a questão dele sonhar com um varão iluminado, quer dizer, o anjo de guarda dele, o mentor dele, ou um patriarca desencarnado da própria raça hebreia, ele sonha com um espírito de luz mostrando para ele a possibilidade que nós temos de elevarmos espiritualmente para subir ao céu, ao mesmo tempo que mostrava para ele que do céu, dos planos elevados da vida, desce todo o socorro espiritual que nós precisamos. Este é o sonho da famosa escada de Jacó, que hoje os esotéricos chamam de portal. Tem gente que jura que a escada de Jacó está no quintal dela, foi aqui que ela veio parar. Mas há essa simbologia de uma escada representando a nossa possibilidade de elevar
e representando a descida do plano espiritual superior. Outro sonho simbólico muito famoso é da jovem adolescente francesa Joana d'Arc. Ela foi executada por conta dessa mediunidade que ela tinha visões e tinha sonhos, e ela salvou a França na Guerra dos 100 Anos do domínio da Inglaterra. Uma menina de 14 anos recebe visão e instrui o exército a lutar, e ela simplesmente fascinada pelo sobrenatural dos seus sonhos, ela entende a missão que ela tinha de resgatar a França, ela cumpre aquela missão, ela é queimada viva por causa disso, mas alguns séculos depois, a mesma instituição que a queimou porque ela era médium, ela é canonizada em 1920. E ela comanda tudo, as visões que ela teve por sonho, tudo simbólico, ela comanda o exército. Então, este é o sonho simbólico. Vamos entrar um pouquinho mais no Velho Testamento, que nós não temos muita oportunidade de trabalhar esse Velho Testamento ou a Bíblia hebraica, que é a mesma coisa. Vamos conhecer ou relembrar a história de um personagem muito interessante, José do Egito. Aqui na biblioteca nós temos o livro da história dele, que chama O Chanceler de Ferro, ditado pelo espírito Conde Rochester. Muito interessante. Mas primeiro, antes de ler o romance, que é bem real, deveríamos ler o livro de Gênesis, capítulo 39. Os irmãos de José, enciumados, vende José como escravo para o Egito. E José é levado ao Egito. Agora apagou tudo lá do Google Meet, daqui um pouquinho a Anastácia vai ter que vir aqui nos ajudar. Vê se você consegue. Então, gente, o José é levado para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele se sobressai muito, e ele fica a serviço do faraó. Ele vai trabalhar bem lá dentro do reino. Ao final de 2 anos que José já trabalhava, já gozava do conceito respeitoso dos seus colegas, era um serviço pouco importante, o faraó teve um sonho. O faraó teve um sonho e chamou todos os sábios e adivinhos do reino para interpretar o sonho dele. E ninguém deu conta de interpretar o sonho do faraó. E então o copeiro do faraó disse: olha, lá dentro conosco, trabalhando conosco, há um rapaz, um chegado, um judeu, que veio para cá, e ele, todas as vezes que a gente sonha alguma coisa, ele interpreta com muita propriedade. Ele é muito bom para interpretar. Então, o faraó mandou chamar José e falou: olha, eu tive um sonho. O meu sonho foi assim. E todo mundo sabe como é o sonho do faraó, não sabe? Quem arrisca? Aí eu pensei que eu estava chovendo no molhado, então eu posso continuar contando com todo o detalhe que o faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas. Lembraram? Então é esse o sonho. Ele sonhou com 7 vacas belas e gordas. E essas vacas começaram a pastar. Depois, essas vacas saíram do rio Nilo. Gordas, lindas, saudáveis. E, em seguida, o faraó sonha com 7 vacas feias e magras, que foram ficar junto com as bonitas e saudáveis. Mas as vacas feias e magras comem e matam as vacas belas e gordas. E o faraó acorda muito assustado com esse sonho e sonha logo em seguida, ele adormece e teve um outro sonho. Ele sonha, isso ele contando para o José o sonho dele: 7 espigas de trigo, 7 espigas graúdas e bonitas, que cresciam no mesmo pé.
Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas. E o vento, né, bateu muito nas segundas e elas ficaram muito ressecadas. E as espigas mirradas engoliram as espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou mais assustado ainda e viu que ele tinha tido 2 sonhos. Quando ele conta esse sonho para José, José fala assim: eu não sei se eu vou conseguir interpretar o seu sonho. Isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, imaginem, muitas das vezes a simbologia de um sonho precisa de ficar mais um tempo ali realmente sem interpretação. Não é sempre que Deus permite que aquela simbologia seja esclarecida. A maior parte das vezes, a simbologia só é esclarecida depois que a coisa realmente já aconteceu. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, o faraó, o José já começa dizendo ao faraó: olha, é um sonho só. É um sonho só. Deus revela o que estava para fazer no seu sonho. 7 anos de muita fartura, mas depois virão 7 anos de muita fome. E aí o José fala uma frase que a gente pode trazer para os dias de hoje: a fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. E olha o que acontece conosco. Quando alguém nos faz alguma coisa muito ruim, a gente esquece todo o bem que aquela pessoa já fez. Quando a gente vive uma situação, vamos supor, você vive uma situação linda com um filho, e esse filho se vai, e você é incapaz de conseguir lembrar dos momentos felizes. Você fica só lembrando da tristeza. Então, a fome que virá será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Então, o sonho que veio ao faraó 2 vezes, olha o que também muito interessante, o que José fala para o faraó. O sonho veio 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa a realizá-la. A questão já foi resolvida. Então, os sonhos recorrentes são exatamente coisas que Deus já definiu, chegou o momento de acontecer, quando o sonho é recorrente. Então, o José, além de interpretar o sonho, ele sugere as providências que deveriam ser tomadas para guardar parte da colheita quando tivesse na época das vacas gordas, para poder usar no período de escassez na época de vacas magras. Esse sonho é muito simbólico. Nós também devemos guardar um pouco do nosso salário quando a gente está empregado. Pode vir um momento que está desempregado. Pode vir guardar um pouco do salário agora, porque no mês seguinte pode surgir uma necessidade. A gente não pode gastar tudo, né, de uma vez. Então, o José fala para o faraó isso: guardar parte da colheita para usar no período de escassez. O faraó acha aquilo muito bom, acha José muito inteligente e convida o José para ir, inclusive, para a parte de dentro do palácio, e que ele ia, então, começar a ser espécie de um administrador de todo o Egito, porque, segundo o faraó, o José estava tomado do Espírito Divino e recebia revelações direto de Deus. Então, acima de José, em todo o Egito, só tinha o faraó. Os outros todos lhes eram subordinados. E José tinha 30 anos, quando ele começou a servir o faraó, começou a servir, então, esse rei do Egito. E ele começou a percorrer todo o Egito, recolhendo o excesso da produção e guardando. E depois, na época da escassez, ele mesmo começou a distribuir aquilo e a vender aquilo. Vinha gente de outros países
E os irmãos dele, que haviam vendido o José, chegaram lá famintos, necessitados de socorro, precisando do alimento que José tinha ali para oferecer. É uma história muito bonita, porque todos do Egito foram atrás de José e ele fez o trabalho dele direitinho. Então, nós já sabemos uma forma que a espiritualidade que cuida de nós, que cuida de cada um de vocês. O que a espiritualidade faz é nos colocar imagens exageradas para que elas se fixem bem na nossa mente. É o mesmo método da hipérbole, né, que Jesus usou para ensinar quando ele exagera. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, apesar de que camelo e agulha não são bem o que a gente pensa. Mas ele dava aquela imagem exagerada. O mesmo método exagerado de um filósofo chamado Diógenes, que ele, para ensinar o desapego, ele andava nu e morava dentro de uma barrica, um tambor, que ele tirou a tampa de cima e a de baixo, e ele ficava ali andando com aquilo, e na hora de dormir ele enroscava ali dentro. Ele queria ensinar o exagero, levando a potência 1000 o desapego às coisas materiais. E é ele mesmo que sai procurando um homem honesto. Ele queria falar da honestidade, ele queria falar da perfeição, e ele anda dia e noite com uma vela acesa. Todo mundo pergunta, por que essa vela? Estou procurando um homem honesto, um homem perfeito. Ou seja, ele procurava alguém que já havia desenvolvido toda a sua plenitude de condição humana. E ele não encontrou. Ele nunca encontrou esse homem. Então, um sonho simbólico que eu vi acontecer foi de um homem que sonhava que todas as vezes que ele acionava a descarga do vaso, os dejetos, em vez de descerem, eles subiam e espalhavam pelo banheiro, pelo piso do banheiro. E ele sonhou aquilo várias vezes, e ele não entendia o que era. E ele estava traindo a esposa. E o sonho estava dizendo para ele que um dia aquela sujeirada toda vinha à tona. Aquela traição toda viria à tona, como de fato veio, e foi um transtorno. Então, quando ele começa a ter aquele sonho, era a mesma questão que o faraó, que José disse ao faraó. A questão já foi decidida por Deus, que se apressa a realizá-la. Ele sonhou, para ele cuidar da vida dele com mais responsabilidade. Ele não entendeu aquele sonho. É muito simbólico também quando a gente sonha com a morte de alguém. A gente sonha com a morte de alguém, mas na verdade, às vezes você sonha até que está matando alguém, mas na verdade você está matando uma característica forte daquela pessoa. É a característica que você rejeita. Por exemplo, se você é ciumento, você projeta, você não gosta de ser ciumento, então você projeta essa sua antipatia numa outra pessoa, muito ciumenta também, e você tem antipatia daquela pessoa porque você não consegue ter antipatia de si próprio. Então você projeta no outro a sua rejeição à característica que é tão sua e te incomoda, porque todos os defeitos dos outros que nos incomodam é porque nós temos a raiz deles dentro de nós. E isso aí, a crítica que eu faço, a crítica que José faz a João, fala mais de José do que de João. Você vai criticar exatamente o que está dentro de você. Então você sonha que o outro morreu, ou que você matou o outro. Não, você quer matar a característica, né? O ciúme. E os videntes, eles se arvoram a interpretar os sonhos dos outros. E muitas das vezes a situação é tão séria e requer um cuidado, e a pessoa está bem amparada espiritualmente, e sim, o anjo de guarda está ali presente e ajuda na interpretação para que o recado seja dado. Mas muitas das vezes é muito confuso.
a moça sonhou, a moça disputava um grande amor com uma outra moça, que também tinha pela pessoa um grande amor. O rapaz gostava das duas e não conseguia decidir com qual das duas ele ia ficar, porque ele gostava das duas. Em cada uma ele gostava de uma característica. E ele então, uma delas, a moça sonha que ela viu uma tesoura cortando, assim, alguma coisa. Uma tesoura enorme cortava. E ela vai para a vidente, para que a vidente explique para ela se ali estava a escolha do amor da vida dela. E essa tesoura cortava o quê? Cortava o rapaz da vida dela, cortava a moça da vida deles dois, cortava quem? A vidente não soube. Não soube, porque ver é uma coisa, sonhar é uma coisa, interpretar direito só quando Deus permite. Que o faraó disse, José disse ao faraó, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, se é Deus que vai nos dar uma resposta favorável, nós devemos acolher os nossos sonhos, porque quando a gente observa os nossos sonhos, nós temos uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. A gente deve olhar, olha o que eu estou sonhando, olha o que eu estou desejando, olha o que eu estou temendo, olha aqui os meus medos quais são, olha os meus desejos mais profundos quais são, olha como é que eu me sinto diante disso e daquilo. Então, nós temos que acolher os nossos sonhos e orar ao nosso anjo de guarda, porque só Deus que vai nos dar a mensagem. Como Jung disse, os sonhos são mensagens da alma. Que Jesus nos abençoe hoje, sempre, e na próxima semana, sim, a gente vai falar dos sonhos, que são verdadeiros encontros espirituais.